Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de falar de Champions League, rodada 7, trazer uma análise completa, geral dessa rodada e também fazer uma simulação de resultados aqui, tá? Pra gente imaginar como que vai ficar a tabela ao final do campeonato. Vamos passar rapidamente pra gente ver qual que é a situação da tabela. Lembrando, tá pessoal, se você é menor de 18 anos, não pode apostar. E se você aposta ou quer apostar, aposta sempre com responsabilidade. E claro, utiliza a Betfair, ó. Dá essa moral aqui para nós. Tem link aí no comentário fixado e na descrição também para você criar sua conta. Para mim, a melhor casa de aposta regulamentada do Brasil, beleza? Vamos lá então. Começando com a parte do 1 ao 8, que são os que neste momento, tá? Estão classificados para a próxima fase de forma direta, ou seja, vão direto para as oitavas de final. Liverpool e Barcelona já estão garantidos, tá? Na próxima fase. Isso não significa, obviamente, que eles não podem terminar por aqui, ó, até o 24º, tá? Mas já estão garantindo a próxima fase. Não garantiram a vaga direta para as oitavas do oitavo, tá? Pontualmente falando, tá? Matematicamente falando, mas já estão garantidos matematicamente falando, na próxima fase não terminam mais fora dos 24, tá? Que são os que podem brigar. Depois a gente tem o Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest e Lille, todos com 13 pontos. Guarda bem esse detalhe. Por que esse detalhe é importante? Porque se a gente for ver a parte de baixo da tabela, que são os times que nesse momento vão ter que disputar playoffs, né? Aqui, 8 contra 8 em jogos casa e fora, para conseguir classificar, a gente vê, por exemplo, o Dortmund, o Bayern, o Atlético de Madrid e o Milan com um ponto a menos, tá? Então, realmente, esse novo formato, né? Não sei se você gostou ou não, mas pelo menos dá uma dinâmica bem diferente, né? De cada rodada as coisas podem mudar bastante. Depois a gente tem Atalanta e Juventus com 11, e aí mais uma sequência de empatados aqui. Benfica, Mônaco, Sport, Feyenoord e Clube Bruges, todos com 10. E depois a gente tem o Real Madrid, que talvez seja uma das grandes exceções, juntamente com o Manchester City, né? Real Madrid tem 9, Celtic 9, o City tem 8, PSV tem 8 e o Dinamo Zagreb tem 8. Aí depois a gente tem o pelotão de baixo, né? Que o PSG e Stuttgart mais encostados, aqui um ponto atrás apenas aqui para entrar no pelotão aqui dos playoffs, né? E depois a gente tem, já são retardatários, né? A gente tem o Shakhtar, Sparta Praga, Sturm Graz, Girona, Estrela Vermelha, Salzburg, Bolonha, Leipzig, Slovan, Bratislava e Young Boys. Esses três últimos times que não pontuaram, tá? Eu esperava que o Leipzig ia ter trabalho, por conta que pegou uma tabela bem complexa, tá? Assim como foi o PSG também. Isso eu comentei quando eu fiz a análise, depois vocês podem até ver essa análise que eu fiz dos grupos, tá? E só que foi bem pior do que eu imaginava. Vamos falar dos jogos agora, especificamente, falando das partidas em si, né, que eu sei que é o que vocês querem ver. Vamos começar com terça-feira, obviamente, começando com o Mônaco e Aston Villa. O Mônaco, eu até fiz um vídeo lá no Instagram que eu imaginava que o Mônaco ia cair um pouquinho. Tava lá na parte dos 8, tava muito acima do que eu esperava, tá? Agora já é 16º colocado contra o Aston Villa quinto. Minha opinião, o Aston Villa é o melhor time aqui do confronto, tá? Mas, jogando fora de casa, jogando no Principado, e assim, até pelo estilo de jogo das equipes, eu imagino que seja um jogo extremamente aberto, tá? Extremamente aberto, e possivelmente seja um jogo para gols, tá? Dá pra gente imaginar um jogo para gols por aqui. E depois, claro, no simulador de resultados eu trago para vocês a minha indicação final do que eu imagino que vai acontecer nesse jogo, tá? Depois a gente tem também às 11h45 Atalanta e Sturm Graz. Aqui, cara, é interessante a gente pontuar duas coisas. Atalanta, obviamente, muito favorita, vai estar com uma odd 1,20 lá na Betfair, provavelmente. E o Sturm Graz, tá? Ele é o time aqui, ó, tá com 29º, 3 pontos, tá? Então, é de se imaginar uma vitória relativamente tranquila da Atalanta. Porém, se a gente vai aqui na sequência da Atalanta, né? Olha que curioso, claro que pegou uma sequência até meio chata, né? Lá no Supercopa e tal, né? Por exemplo, pegou Juventus, Napoli e Inter, mas faz 5 jogos que a Atalanta não vence, né? Empatou com a Lazio, perdeu da Inter, empatou com a Udinese fora de casa, empatou com a Juventus, que aliás ama um empate, né? E perdeu agora para o Napoli. Inclusive, esse jogo contra o Napoli aqui poderia até ter vencido, né? Mas enfim, é jogo para a Atalanta vencer e o Sturm Graz perdeu o seu artilheiro, tá? O artilheiro do Sturm Graz agora tá no Mônaco, tá? Deixa eu ver se ele tá entre os titulares, não está, mas eu vou pegar até o nome, tá? Vou fazer questão aqui, vou dar uma parada aqui nessa análise só para trazer aqui para vocês. É um dinamarquês, ele é jovem, tá? Ele é o artilheiro da Atalanta, do Sturm Graz na competição aqui na Champions, e ele foi vendido ali para o Mônaco, que é o Mika Biret. Exatamente esse dinamarquês aqui que agora está no Mônaco, tá? Então, além de tudo, além de toda a dificuldade de jogar em Bérgamo, ainda tem ausente o seu artilheiro.
Passando agora para o jogo das 5, para você já ir analisando o que você vai fazer essas 5 horas da tarde, que sempre é muito jogo ao mesmo tempo, né? A gente tem Atlético de Madrid e Leverkusen. Outro jogo muito difícil, muito complicado. Vi o jogo do Atlético de Madrid contra o Leganés esse final de semana, não jogou bem. Vi também o Leverkusen contra o Gladbach, cheguei a estar zebra ali no Gladbach, fechei. Mas fato é que ambas as equipes têm uma sequência muito boa, né? O Atlético de Madrid, fora essa derrota, ó, era só vitória. E o Leverkusen já não perde há bastante tempo também, tá? Somando todas as competições. Minha opinião, o Leverkusen ainda é um time mais ajeitado, mas joga fora de casa, então isso daí pode complicar um pouquinho o jogo deles, tá? Depois eu comento um pouco mais, mas assim, é um jogo que eu teria bastante cautela, principalmente para quem for fazer trade, de estar dentro, tá, pessoal? Pode correr grandes riscos por aqui. São duas equipes muito rápidas, atacam de forma muito rápida. Claro, não imagino que vai ser um jogo onde as duas equipes vão se expor diferentemente do que eu imagino em Mônaco e Aston Villa, que eu já comentei. Então, pode ser até que seja um jogo under, tá? Na minha opinião. Depois a gente tem Benfica e Barcelona. Barcelona, o melhor ataque da competição, 21 gols, 2 dos artilheiros, né, principais dessa Champions League vem de Barcelona, que é o caso do Rafinha e do Lewandowski, né? Lewandowski com 7 gols, Rafinha 6 gols, seguido com Serhou Guirassy, Florian Wirtz e Harry Kane, tá? O Benfica, apesar de jogar dentro de casa, pessoal, o Benfica não tá com um desempenho muito legal, que é o Barcelona, tá, pessoal? Agora o SofaScore mudou isso aqui, mas ó, o Benfica jogou 3 partidas dentro de casa, venceu uma, empatou uma e perdeu outra, tá? Então, ou seja, o desempenho não assusta, né? Não assusta tanto. E vai pegar um Barcelona que muita gente, né, coloca como um dos melhores futebol jogado nessa temporada. E assim, de certa forma, concordo, tá, pessoal? Esse estilo do Hans Flick agrada muito, né? A gente vê o Rafinha jogando muita bola, o Lamine Yamal jogando muita bola, Lewandowski voltando a ser artilheiro, né? Gavi, Pedro, Casadó, ou Frank de Jong quando joga aqui também, bem interessante. É um time muito perigoso, né? Consegue atacar nos lançamentos, né? Faz muito gol de contra-ataque também, sabe? Então, assim, para mim o Barcelona aqui é favorito, tá? E não me surpreende se o Barcelona, mesmo fora de casa, ir lá e vencer a equipe do Benfica, tá? Benfica que tá até esquecido aqui, ó, 15º colocado, né? Uma vitória pro Benfica aqui seria excelente, né? Chegar a 13 pontos, né? Vamos ver se vai conseguir. Eu acredito que não. Depois a gente tem Bolonha e Borussia Dortmund. Na minha opinião, Bolonha já sabe que já era, né? Bolonha tem 2 pontos aqui, né? Colocou o time titular no jogo do final de semana lá no Campeonato Italiano, já tá querendo priorizar. E do outro lado a gente tem o Borussia Dortmund. E aqui no Borussia Dortmund a gente tem que ter um asterisco bem interessante, tá? Óbvio que o Borussia Dortmund é favorito, mas galera, prestem atenção como tá a sequência do Borussia Dortmund, tá? Perdeu do Frankfurt, perdeu do Kiel, tá? Perdeu o Leverkusen, claro que é uma derrota normal, depois venceu o Wolfsburg, tinha empatado com o Hoffenheim, depois tinha perdido o Barcelona, ou seja, não é uma sequência. A gente for analisar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos últimos 8 jogos apenas uma vitória. Não vem jogando bem, Nuri Sahin ali tá, sabe, com aquele de uma derrota, sabe, para ser demitido. Teve algum problema ali de gripe também em um tempo, que deixou alguns jogadores fora. Para esse jogo não tem o Rami Benzebaini. Ah, então provavelmente o Ian Couto ganha a vaga na direita, o Julian Hirson, que joga nas duas laterais, né, acaba jogando de lateral esquerdo, lembrando que ele é destro, tá, pessoal? Pode ter o retorno do ADM, que é muito importante, pode ter o retorno do Pascal Gross, que também é extremamente importante. Então, assim, tem jogadores de volta que podem fazer diferença, mas não é a melhor fase do Borussia Dortmund. E do outro lado, vamos ver que time que o Bolonha vai colocar, né? Não sei se vai colocar o titular, mas para o Bolonha já foi, né? Lembrando que o Bolonha pode chegar até a 8 pontos, né? Então, é uma classificação realmente muito improvável. Não sei se eles acreditam ou não, para ser bem sincero, tá? Mas jogo onde o Dortmund é favorito, mas não imagino jogo fácil. Então, o Bolonha é um time bom, né? É que é a primeira vez que, depois de muito tempo, né, muitos anos mesmo, que não jogava Champions League, era natural que ia ter um pouco de dificuldade, ainda mais nesse formato, né, que você pega muito time cascudo, né, a todo tempo. Depois a gente tem o Clube Bruges e a Juve, a famosa empatite, né? Quem é corintiano vai lembrar bastante dessa época, né? Muito empate, né? Olha isso, cara, 1-1 aqui, 1-1 aqui, 2-2 aqui, 2-2 aqui, 2-2 aqui. Mas fato é que o futebol da Juventus Thiago Motta melhorou, tá, pessoal? E vai pegar o Clube Bruges. Eu tenho pouca coisa para falar do Clube Bruges, pessoal, porque eu vi poucas partidas nessa temporada. Normalmente eu sou um cara que eu gosto de ver o Campeonato Belga, mas essa temporada acabou não rolando muito, tá? É 19º colocado, tá? Juventus 14º, só que assim, jogo chave pra Juventus subir, hein? Jogo chave. Olho na Juventus, tá? Desses jogadores aqui, o Timothy Weah, que vem jogando muito bem, o Kopp Miners também vem jogando bem, o Vlahovic, que tá numa fase meio estranha, e, cara, a entrada do Kepran Turhan no meio campo, acho que melhorou bastante a Juve, tá?
Melhorou bastante a Juve. E sempre de olho na bola parada, principalmente quando tem esse cara aqui. Eu já peguei mais gol do Federico Gatti na minha carreira como trader, vamos falar dessa forma, do que gol do Morata. Essa que é a grande verdade. Só que aqui a Juventus é favorita, só que um leve favoritismo por jogar na Bélgica, beleza? Depois a gente tem Estrela Vermelha e o PSV, cara. Estrela Vermelha, apesar de estar com uma odd acima de 4 aqui, lá ele, sempre chato enfrentar a Estrela Vermelha lá na Sérvia, tá, pessoal? É um estádio muito intimidador, é um time que vai para si. De semana perdeu pro Zuoli, hein? Tá? Não poupou tantos jogadores e perdeu pro PEC Zuoli por 3-1, jogou muito mal, inclusive acompanhei esse jogo, tá? Inclusive aqui com o Perisic, provavelmente entre os titulares. Claro, como eu tô falando, não tô tirando o favoritismo do PSV, tá? Mas pode ser que o Estrela Vermelha consiga arrancar até um empatezinho por aqui, não sei. Aqui a gente está falando aqui do líder da competição, o Liverpool, e uma das sensações, o Lille. Aqui o buraco é muito mais embaixo, né, pessoal? Vamos falar bem a verdade que fica bem difícil a gente imaginar uma vitória do Lille contra a equipe do Liverpool, então provavelmente o Liverpool pode até garantir de vez, aí, matematicamente falando, a sua qualificação para a próxima fase entre os 8, como eu já mencionei aqui para vocês. Está jogando muito bem, né, o Liverpool, jogando muito bem, venceu esse final de semana. E o Lille, cara, que vem fazendo uma boa campanha lá no campeonato francês, e é um timinho chato, mas acho que aqui o buraco é bem mais embaixo. Para fechar a nossa terça-feira, vamos de Slovan Bratislava e Stuttgart. É um jogo que eu tenho quase nada para falar, pessoal. Por quê? Slovan Bratislava já é eliminado, obviamente. O Stuttgart tem chances, tá? Então vale muito mais para o Stuttgart do que para o Slovan Bratislava. Tanto que a odd do Stuttgart é 1,25. Aí eu já acho uma odd muito baixa, tá, pessoal? Ah, isso aqui tem para perdeu todas, Slovan Bratislava não pontuou. Beleza. Aí caramba, 1,25. Fora de casa. Não tô falando que não vai vencer, tá, pessoal? Mas me preocupa. E a sequência do Stuttgart é boa. Claro. 4 partidas aqui sem derrota. A última foi contra o São Paulo lá na Bundesliga, tá? Venceu, inclusive goleou o Young Boys na última rodada de Champions ali e tal, beleza, show de bola. Eu só não gosto da odd, tá, pessoal? Mas, obviamente, acredito na vitória do Stuttgart aqui. Inclusive, ele não tá aqui, tá? Mas tem um jogador aqui que eu gostei bastante, que eles contrataram, é o Walter Made, né, que é um centroavante. Não sei se vai o Demirovic ou não, mas é muito bom no pivote, tá? Melhorou bastante o jogo do Stuttgart. Claro, o Demirovic fez 2 ou 3 gols no último jogo, então pode ser que ele entre como titular. Vamos para a quarta? Vamos passar para a quarta e já deixa o like aí, tá, pessoal? Deixa o like aí no vídeo, tá? Antes da gente passar para quarta-feira. Leipzig e Sporting. Cara, o Leipzig, como eu falei, por conta da tabela eu esperava, a Leipzig já tá eliminadíssima, teve a volta do Xavi Simons, agora melhorou um pouquinho o desempenho, mas ainda é um time muito vacilante, né? Esse final de semana, inclusive, abriu 3-0 no primeiro tempo contra o Bochum e tomou 3-3, né? Contra o Bochum, tá? Não é contra o Borussia Dortmund, o Frankfurt, qualquer outra coisa desse tipo, não. Então tá complicado. Do outro lado, a gente tem o Sporting, que chegou a oscilar bastante ali com a saída do Rubem Amorim para o Manchester United, agora também já entrou nos trilhos, né? Vai um vacilinho ali, um vacilinho aqui e tal. Lembrando que o Sporting, pessoal, chegou a ser terceiro colocado, tá? Hoje, o Sporting é 17º. Olha como que é dinâmico isso daí. Perdeu um jogo, pum, caiu. Não tem jeito, tá? Então, assim, para as pretensões do Sporting de pensar em ser pelo menos o 8º colocado, é uma vitória-chave, tá? É um jogo que precisa vencer e vai pegar um adversário, cara, que por mais que na tabela é um adversário relativamente fácil a gente analisar a sequência de resultados e o desempenho na Champions League, é um adversário que tem qualidade, né? Isso é fato. Então, assim, não imagine jogo fácil do Sporting aqui, tá? É o time que tá interessado na vitória? Mas vai enfrentar um Leipzig que eu não sei como que vai entrar. Vale a pena ficar de olho na escalação, tá? Antes da gente ir pro ao vivo e fazer qualquer coisa, né? Porque se o Leipzig entrar todo reserva, aí já facilita a vida do esporte. Agora, se o Leipzig entrar com seus titulares, com o Xavi Simons que já retornou, Luiz Openda, Benjamin Chesco lá no ataque, aí já complica um pouco, atrapalha um pouco a vida. Não que o Sporting não tenha qualidade para vencer o Leipzig mesmo com a sua formação original, mas aí o jogo fica um pouco mais difícil. Aí depois a gente tem o Shakhtar Brest, né? O Brest, uma baita surpresa, né? Sendo o 7º colocado. Pega o Shakhtar fora de casa. Lembrando que o Shakhtar, pessoal, bastante tem por conta da guerra ali na Ucrânia, né? Não joga, né, na Ucrânia, joga na Polônia, joga na Alemanha, como vai jogar em Gelsenkirchen, lá na Alemanha, que inclusive é a cidade do Schalke, tá?
Cidade do Schalke 04 aqui. Então também, outro jogo parelho, outro jogo complexo, né? Dificilmente o Brest entra como um super titular e vai continuar da mesma forma, né? Ainda assim, o mercado não é um jogo que eu focaria, para ser bem honesto. Apesar de ser das 12h45. Seguindo, agora entrando nos jogos das 5, a gente tem Sparta Praga e Inter. E, cara, aqui Inter tem que vencer, né? Lembrando que a Inter é a melhor defesa da competição, um gol sofrido apenas e 7 gols marcados apenas em 6 jogos, né? É uma consistência muito grande defensiva, por isso faz também poucos gols, né? Exige que o time marque poucos gols. E vai enfrentar o Sparta Praga, né? Que é apenas o 28º colocado. É tendência de vitória, tá? Uma odd ali próxima de 1,40. Depois, assim como também o Arsenal contra o Dinamo de Kiev, né? Já uma odd bem mais baixa. Dinamo de Kiev, Dinamo Zagreb, perdão, pessoal. Lembrando que o Dinamo Zagreb tem coisa para brigar aqui, viu? Tá? 24º colocado, ou seja, ainda tem chance de ir pro playoff de mata-mata, tá? Então, não vai ser um jogo que vai ser entregue, vai ser de qualquer jeito, ainda mais um time que tem uma dimensão um pouco menor, falando de Europa, né? Falando de cenário europeu, com certeza vai querer aprontar alguma coisa aqui para cima do Arsenal. Será que o Arsenal dá vacilo? O Arsenal costuma, né, dar uns vacilinhos, mas nesse jogo aqui, né, rapaz, sei não, eu acho que não, acredito que não. Depois, a gente tem Celtic e Young Boys, Celtic com uma odd de 1,36, rapaz, não imaginava isso daí, tá, mas o Celtic quando joga em casa não é um time muito dinâmico, né, muito dinâmico, vai para cima, tem uma bola parada muito forte, tem jogadores muito rápidos ali no setor ofensivo, tá? Inclusive, né, eu vou ter que abrir aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que vale a pena a menção desse jogador aqui, ó, que é o... Inclusive teve passagem pelo Bayern, o Nicolas Gerrit Kuhn, bom jogador, viu? É um canhoto que traz muita bola, sabe? Joga do lado direito, traz muita bola pelo centro e costuma dar trabalho. E do outro lado, o Young Boys, que isso é histórico, tá? Pegou a pior sequência dele na Champions League de derrotas, tá? Então o Young Boys realmente está muito mal. Outro time que está eliminado, é provável uma vitória do Celtic. Não sei se para 1,36, tá? Mas é provável uma vitória do Celtic por aqui. Depois temos Feyenoord e Bayern, tá? Sempre cuidado com esses times holandeses aqui. Claro, mod 7, o Bayern favorito, tal. É o Bayern, tá? Bem provável que vença, bem provável que vença. Vença talvez tomando gols, tá? Eu acho que é o que eu imagino aqui desse jogo, tá? Imagino o Bayern, sei lá, fazendo um 2-1, por exemplo, ou algo do tipo. Lembrando que o Bayern, nesse momento, tá? Está aqui em 10º colocado, tá? Então, para o Bayern é importantíssimo. E para o Feyenoord, um empate aqui já seria lindo para se manter, né? Tem que pensar já em tá brigando aqui entre as vagas de playoff, né? Não dá para imaginar muita coisa daqui do Feyenoord. Agora, se vencer, né? Chega na última rodada ainda com chances. Depois a gente tem o Milan Girona. O Milan também emplacou a melhor sequência, acho que desde a última temporada que eles foram campeões, tá? Sequência de vitórias na Champions League, tá? Tô falando de Champions League. Lembrando que o Milan trocou de técnico, né? Hoje é o Sérgio Conceição, técnico português, que estava na equipe do Porto, que começou muito bem, inclusive vencendo o título lá da Supercopa, né? Inclusive 2 viradas ali. Agora perdeu para a Juventus, perdeu, até vi esse jogo. Primeiro tempo foi bem parelho ali, chance de lado a lado. Depois o Juventus sobressaiu, mereceu a vitória. Inclusive eu até peguei o back nesse jogo aqui, no segundo tempo ali. Mas fato é que eu tô gostando do futebol do Milan, tá, pessoal? E aí vai enfrentar o Girona, né, que foi a sensação do Campeonato Espanhol na temporada passada, só que na Champions League, né, assim como foi com o Bolonha, por exemplo, não conseguiu render, né, que aqui realmente o buraco é um pouco mais embaixo. Grande chance de vitória da equipe do Milan, hoje 44, só que difícil também pegar um back Milan com facilidade. E para fechar, aqui já fechando, né, na verdade, a gente tem simplesmente um PSG e Manchester City. Então, cara, que jogo importante para as duas equipes. Não dá para falar que é só para o PSG, mas o PSG tá fora aqui da tabela. Ou seja, se não pontuar, ficou de fora aqui e aí vai ter que torcer para a última rodada acontecer alguma coisinha, tá? E do outro lado, o Manchester City, 22º colocado. Minha opinião, tá? Vendo, né, o Manchester City jogar, acho que é uma fase passou. Tá? Acho que é uma fase passou, ainda assim dá umas osciladas, como esse empate contra a equipe do Brentford, que inclusive abriu 2-0, tá? E mais ainda, né, o City é superior, tá? E o PSG aí que venceu o LAN, tal, claro, tem sempre aquela sequência em Copa da França, Campeonato Francês que dá uma enganada boa, mas na Champions League não vem jogando bem, tá? Não vem jogando bem. Odds
tá? Para esse jogo, só pra gente comentar aqui, uma odd muito parelha, inclusive a odd do Manchester City maior. Eu, com uma arma aqui na cabeça, falo, putz, Gabi, você precisa fazer alguma coisa, senão você vai morrer. Beleza, aí eu ando do lado do Manchester City, tá? E aí depois eu comento um pouco mais. E por fim, Real Madrid e RB Salzburg. Cara, jogo Real Madrid vencer, né? Jogo para vencer bem, né? E conseguir subir um pouquinho na tabela, né? Não sei, eu tô vendo muito Manchester City e Real Madrid, mesmo com vitórias nessa rodada, jogando playoff, né? Algo que eu não imaginava. Talvez isso daí tenha sido diferente. Mas o Salzburg é 32º, tá? Venceu apenas uma partida, perdeu 5, né? Um saldo de menos 15 aqui, 3 gols marcados só. Esperava um pouquinho mais do Salzburg, dá mais um pouquinho mais de trabalho, tá? Então aqui, cara, o Real Madrid tem que fazer a lição de casa. Beleza? Agora que a gente fechou as análises, vamos fazer um simuladorzinho só pra gente ver como que ficaria a tabela. Lembrando que eu não vou ficar pensando em resultado para não ficar atrasando a vida de vocês aqui. Vou só colocar a vitória de um time, empate ou derrota. Beleza? Vamos lá, então. Atalanta Sturm Graz, como eu comentei, para mim a Atalanta vence, tá? Então vou deixar 1-0. Com isso, a Atalanta iria para o terceiro colocado e o Sturm Graz cairia para... Deixa eu ver. Quer dizer, cairia não, né? Se manteria aqui em 29º. Mas depois eu vou fazendo todos aqui. Mônaco e Aston Villa. Cara, por mais que eu também, a mesma coisa ali de PSG e Manchester City, com arma na cabeça eu ia do lado do Aston Villa, mas eu imagino um jogo de empate, tá? Acho que pode rolar um empate aqui. Não necessariamente 0-0, tá? Não tô colocando resultado aqui. Stuttgart Slovan, como eu falei, não gosto da odd, mas eu imagino que o Stuttgart vença, tá? Então o Stuttgart subiria para 19º, né? E o Slovan ficaria ali no 35º. Depois, a gente teria Clube Bruges e Juventus, cara. Eu tô imaginando empate aqui, pessoal, tá? Acho que a Juventus vai para tentar vencer o jogo, mas imagina o empate que deixaria a Juventus ali subindo, né? Em 13º, mas vamos ver tudo aqui no finalzinho. Atlético Leverkusen, também, cara, para mim é jogo para empate, sabe? Com uma arma na cabeça, eu ia do lado do Leverkusen pela qualidade técnica, mesmo jogando fora de casa, tá? Mas esse fator, jogando fora de casa, não me deixa dar vitória pro Leverkusen por aqui. Aqui, Benfica e Barcelona, imagina a vitória do Barcelona aqui, tá? Mais 3 pontos para o Barcelona, garantir de vez ali entre os 8. Liverpool e Lille, também imagina a vitória do Liverpool aqui. Lille imagina que vai cair um pouquinho na tabela essa rodada, tá? Bolonha e Borussia Dortmund, diante de todas as dificuldades do Dortmund e tal, eu também iria de empate. Eu tô colocando bastante empate, né? Tô ficando em cima do muro um monte, né? Depois vocês comentam aí. Mas enfim, sei lá, a fase do Dortmund não me faz colocar uma vitória. Não que, obviamente, né, com a arma na cabeça, o Dortmund seria a minha opção se precisasse dar uma vitória para alguém aqui. Estrela Vermelha e PSV, como eu falei, jogo complicado, jogo complicadinho, mas eu vou dar vitória para o PSV aqui, vou mudar um pouquinho a minha percepção aqui na análise. Leipzig Sport, imaginando, tal, toda essa questão do Leipzig, vontade do Sporting, jogo difícil, mas vou dar vitória para o Sporting aqui na nossa análise. Brest e Shakhtar, tá? Cara, vou de 0-0. Tá? Vou no empate de novo. Real Madrid, eu vou de vitória. Aqui eu vou ser ousado. Eu imagino que o City vai vencer o Paris Saint-Germain, tá? Vai complicar a vida do Paris Saint-Germain, vai melhorar um pouquinho só a vida do City. Sparta Praga e Inter, eu vou de vitória de Inter. Arsenal também eu vou na vitória aqui contra o Zagreb. Celtic, como eu falei, né? Não sei se para aquela odd ali de 1,36, mas imagino que o Celtic vence o jogo. Feyenoord de Bayern, como eu falei, cara de jogo 2-1, né? Mas o Bayern vencendo, tomando gol, né? Mas aqui eu vou de vitória do Bayern. E Milan Girona, eu acho que depois que chegou o Sérgio Conceição, o Milan tem tudo para vencer. Então, assim, se fosse pelas minhas simulações, ó, a gente teria o Liverpool se mantendo entre o primeiro colocado, Barcelona segue como segundo, Arsenal segue como terceiro, Inter sobe para quarto colocado, Bayern sobe para quinto, Milan sobe para sexto, Atalanta sobe para sétimo, e aí, como eu falei, coloquei o empate do Leverkusen cairia para oitavo. Aston Villa, com o empate, cairia para nono, Brest, aqui com o empate contra o Shakhtar, cairia para décimo, Borussia Dortmund, ali mesmo, com o empate, né, que eu coloquei aqui, cairia para 11º, Atlético com empate também 12º, Sporting subiria, Lille cairia, Juve desceria, Real Madrid subiria para 16º, tá? Celtic subiria para 17º. Que chance do Celtic, hein? City para 18º, ficaria ali na briga. PSV ia para 19º. Mônaco, olha o Mônaco, cara, como cairia o Mônaco para 20º. Bruges 21º, Benfica 22º, 23º Feyenoord e o Stuttgart entraria ali nos 24. E quem cairia seria o Zagreb, o Paris também. E aí depois lá embaixo a sequência é muito parecida, né? Mexendo algumas poucas posições aqui. O que vocês acham dessa análise aqui? O que vocês acharam dessa simulação? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Depois até comente. Pô, Gabica, rodada 8, comenta também. Faz uma análise desse tipo. A gente gostou, show de bola, tá da hora. Beleza?
É isso então, galera. Ó, link da Betfair, aposte com responsabilidade na descrição do comentário fixado. Tamo junto.